A mídia não mostra a verdade sobre as operações policiais no Rio de Janeiro. Eles chamam de uma operação de inteligência, sendo que foi uma operação de força bruta, uma chacina, uma operação burra, estúpida, que levou à morte de 24 pessoas, nenhum deles da PM ou da Polícia Rodoviária Federal. Polícia no mato, meus amigos! Trocamos com os caras aqui no mato, meus amigos! E o discurso da polícia é que estava todo mundo fortemente armado. Aparentemente, estavam muito armados, mas não sabiam atirar, né? Porque eram 24 armados, mataram só um do outro lado, mas morreram todos esses, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro tem uma polícia extremamente violenta. No dia 23 de maio de 2022, a inteligência da Polícia do Rio de Janeiro detectou uma reunião de comandantes do Comando Vermelho, facção responsável por mais de 80% dos confrontos armados no estado. Os dados coletados indicavam que haveria uma migração da Vila Cruzeiro para Rocinha. Ambas as comunidades são dominadas pelo crime organizado. A ação foi feita para impedir essa migração. Seu objetivo era prender integrantes da maior facção criminosa do Rio e bandidos que vieram de outros estados. Infelizmente, o plano não foi conforme o esperado. Naquele dia, o que aconteceu no morro foi uma verdadeira guerra. A maior da história da Vila Cruzeiro. Vocês mataram ele! O porta-voz da PM, Tenente Coronel Ivan Blas, afirmou que cerca de 60 homens do tráfico estavam no alto da comunidade. Quando o BOP, o Batalhão de Operações Especiais, chegou ao local, deu de cara com um comboio de criminosos em vários veículos. Os bandidos estavam fortemente armados com fuzis e granadas. Eles usavam uniformes táticos e botas de combate. Houve um intenso confronto. Os suspeitos feridos foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas e 23 pessoas acabaram morrendo. Os policiais apreenderam 13 fuzis, 4 pistolas, 12 granadas e uma grande quantidade de drogas. Também foram apreendidos 2 carros de luxo e 20 motos foram recuperadas. A ação conjunta seguiu todos os protocolos estabelecidos pela DPF 635 e o Ministério Público foi devidamente comunicado. Mesmo assim, a mídia inverteu os papéis. Eu vou ser sincero pra vocês, eu quando saio na rua e vejo um carro da polícia no Rio de Janeiro, não me sinto mais segura, não. Me sinto com medo. E massacres e chacinas que terminam com a morte de 24 pessoas não podem ser consideradas normais e muito menos como operações positivas ou bem-sucedidas que ainda ganham um endosso do presidente da República. Isso é um verdadeiro absurdo. Você não pode chegar matando pessoas. Quando decidimos investigar o tema da segurança pública, não imaginávamos que o problema era tão sério. Viajamos o Brasil de norte a sul e leste a oeste para entrevistar as maiores autoridades do assunto. Esperávamos encontrar dados alarmantes e informações relativas ao crime organizado. Mas o que descobrimos é muito mais profundo do que isso. O Brasil se transformou numa rota global do tráfico de drogas. A verdade é que milhões de brasileiros estão acostumados a viver com medo. Estamos em um cenário de guerra, como se estivéssemos entre lobos. A Brasil Paralelo decidiu investigar o maior problema de nosso país. Falaremos sobre a crise de segurança pública, que atinge a todos os brasileiros em nosso projeto mais ambicioso dos últimos anos. No dia 20 de junho de 2022, estreia Entre Lobos, uma trilogia inédita sobre a maior crise da história recente do Brasil. No mesmo dia teremos o evento de lançamento do filme, para mostrar o crime explicado por quem realmente conhece. Clique no link deste vídeo e cadastre-se gratuitamente para o evento. Faça isso e receba acesso exclusivo e antecipado à pré-venda de Entre Lobos. Seu cadastro é fundamental para que possamos enviar conteúdos exclusivos sobre o tema diretamente para o seu e-mail. Nós contamos com a sua participação. Muito obrigado e até breve. Atenção, programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala.
Boa noite, embaixadores. Boa noite, raça e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Extremistas, fascistas, travequistas ou apenas um grupo de trabalhadores carregando o Brasil no eixo, na carroceria e nas pistas. No Rasta News de hoje, falaremos sobre este grupo de trabalhadores capazes de transportar grandes riquezas, distribuir diversos e variados produtos e fazer uma enorme algazarra quando ficam enfurecidos. Caminhoneiros. Pô, vamos falar a verdade, né? O irmão caminhoneiro, ele é parte da cultura brasileira. A cada 200 brasileiros é um caminhoneiro. Temos 1 milhão de caminhoneiros. Sempre que você vai ao mercado, praticamente tudo que você encontra ali passou por um caminhoneiro. O Brasil passa pelos caminhoneiros. Teu telefone celular passou por um caminhoneiro. Teu sofá passou por um caminhoneiro. Tua cama passou por um caminhoneiro. A kombucha da rapariga empoderada passou por um caminhoneiro. Até o baseadinho e o chá de um filho da PUC passa pelo caminhoneiro. Tua prima passou por um caminhoneiro. Tua tia também. Tua mãe, talvez. E o teu filho, se vestir de gatinha e estiver bem depiladinho, que nem uma garrafinha, talvez também passe. É uma cilada, Bino. A verdade é que basta pegar uma estrada no Brasil e você vai passar por um caminhoneiro pilotando a sua nave, carregando toda sorte de bens, alimentos, valores e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Todos nós passamos pelos caminhoneiros. Quem nunca pegou aquelas estradas de via dupla, toda esburacada, né? Onde se forma ali uma fila de carro tentando ultrapassar um só caminhão. Quando você tem uma reta, você tenta ali a sorte, dá aquela jogadinha ali pro lado, né? Pra ver se não tem nenhum carro vindo. Daí, reza aquela Ave Maria e acelera para passar o caminhão. Passa a quarta, né? As estradas brasileiras são perigosas e tensas. E, portanto, os dramas e as dificuldades dos caminhoneiros, de certa forma, são parte e se relacionam e afetam o drama e as dificuldades de todos os brasileiros. #somos todos caminhoneiros. Antes da internet ficar tão forte e o jovenzinho poder se isolar na sua bolinha, ele tinha que lidar com a presença marcante da figura dos caminhoneiros nas programações das rádios e televisões. Nos anos 90, tínhamos o saudoso programa Siga Bem Caminhoneiro, que complementava o descanso dominical dos motoristas, junto da missa, da banheira do Gugu e do Fausto Silva. Nos anos 2000, um dos programas de maior sucesso na TV Lisão brasileira foi o Carga Pesada, cujos personagens principais eram os caminhoneiros Pedro Alves Gomes Melo Vargas de Carvalho Silva e Setembrino Bino Corrêa de Souza, conhecido como Bino, sendo interpretados respectivamente pelas lendas Antônio Fagundes e Estênio Garcia. Esta classe de trabalhadores, além da sua importância para todos, sempre recebeu uma atenção especial dos meios de comunicação, porque num país como o Brasil, os irmãos caminhoneiros levam uma vida muito peculiar e repleta de privações. Além de passar longos períodos longe de suas famílias, os motoristas convivem com o risco de acidentes nas nossas estradas esburacadas, como a terrível BR-158, onde se dirige em zigue-zague. E enfrentam também os perigos de assaltos a caminhões que ocorrem por todo o Brasil, principalmente nos trechos mais isolados e de pior comunicação. Certas gangues por aí chegam ao ponto de forçar o motorista a beber pitu até o cara pagar, evitando que ele reaja. Além disso, devido à correria nas entregas, à pressão do dia a dia e aos pagamentos ruins, muitos caminhoneiros fraquejam e optam pelo estilo de vida Michael Douglas, onde o pó e o rebite mantêm o cara ligado ininterruptamente sem dormir por horas, ou até mesmo dias. O cara para ali no carne assada, fazer uma limpeza de bico. Este estilo de vida foi musicado e recitado pelo músico João Brasil, um dos grandes músicos brasileiros formados na Berkeley. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Para justificar as extravagâncias de uma vida desvairada, certos promotores de justiça do trabalho afirmam que simplesmente não há como ser motorista no Brasil sem o uso de tóxicos. Ou o cara se droga, ou o cara se droga. O caminhoneiro não tem opção. Ou ele se droga, ou ele se droga. Mas, apesar de 33% dos nossos caminhoneiros serem drogadictos, isso ainda nos deixa com outros 67% que discordam desta ideia e não fazem uso dos entorpecentes. Se você chegar numa situação dessa, para poder você trabalhar, é melhor você mudar de ramo. Eu não me sujeito a isso. Ou seja, temos aí um caso clássico, onde o capitão Reginaldo, do Imperial Colégio Militar do Rio de Janeiro, diria: explica, mas não justifica, meu aluno. Espalma a mão. Dedão também é dedo.
Em meio a esta situação calamitante, aparece um outro debate e muito se fala por aí que o melhor transporte é o trem. Ou que num país com uma hidrografia tão rica, o melhor seria transportarmos os nossos bens através dos rios. Eu, aqui do alto das minhas montanhas rastônicas, não me arrisco a dizer o que seria melhor ou pior, mas afirmo que se existe alguma solução mais adequada e economicamente viável, com certeza vocês vão precisar de um monte de caminhoneiro para trazer aquele trilhozinho de trem, aquele barquinho. O que eu tenho certeza, meus amigos, é que nenhum governo será capaz de fazê-las e, com suas leis e taxas e regulamentações, não permitiriam que algo de melhor fosse feito por alguém. Então, o que temos é o que temos, e o que temos é o caminhão, e o irmão caminhoneiro carrega o Brasil nas costas, e isso já é melhor do que o que merecemos. Mas apesar do grande serviço prestado ao povo brasileiro, transportando nosso feijão, nosso arroz, nossa farinha, nossa carne, nossa linguiça e muitos outros produtos, vegetais folhosos e tantas outras iguarias, Vegetais folhosos. nem todos concordam com esta ideia. Recentemente, a funkeira Anitta disse estar cansada de carregar o Brasil nas costas. Deve ser por isso que ela resolveu tatuar indicações de trânsito no orifício bostal da sua válvula cagaretana. Até onde eu tinha entendido, sem o caminhão, o Brasil para. Já sem a Anitta, o que para é o mercado de tatuagem no toba, das cirurgias plásticas no nariz e da troca de casal auditiva. A Anitta é a Rita Cadillac que deu certo, é a Lady Lu da mais nova geração. No Brasil, há uma enorme indústria musical, mas que passa bem longe do swing fonográfico da Anitta. No top 10 das mais tocadas de 2020 e 2021, não se encontra nada dela. Afinal, quem de fato carrega o Brasil nas costas já carrega muitos pesos e problemas reais para ter empatia suficiente para carregar por aí a agenda progressista do cancioneiro da Anitta. Sem tempo para isso, cara. O Brasil é do sertanejo, meu filho. Por trás das falas pretensiosas da influencer Anitta, o que se revela é que os progressistas se doem com a realidade de que no Brasil existe um Brasil raiz, um Brasil profundo, que tem uma diversidade muito maior, mais rica, honesta e diversa do que essa falsa diversidade de universidade funkeira e mequetrefe. Surubista é um tipo de diversidade onde todos se esforçam para ser tão diferentes que terminam todos iguais, com aquela mesma extravagância histriônica, cheia de luzinha colorida ali, confete, purpurina, fica reclamando das tartarugas com canudo de plástico, fica aí usando essa purpurina. O glitter é pior ainda, meu filho. Essa geração fica fazendo um esforço enorme para se assemelhar à atual cena da música pop americana e, quem sabe, faturar algo em dólares, já que no Brasil, o nosso povo, os nossos irmãos caminhoneiros, não caem nessas conversas fiadas importadas das gringas. A gente gosta de Chitãozinho e Chororó, sem tempo para isso, irmão. O caminhoneiro carrega o Brasil no eixo e a prova disso é que eles têm poder para parar o Brasil. Aliás, meus amigos, em muitos países, os caminhoneiros também têm o poder de parar uma nação. Em 1972 e 73, os caminhoneiros chilenos fizeram greves que geraram escassez, esvaziando as prateleiras dos supermercados e terminando por ajudar na derrubada do presidente comunista Salvador Allende. Apesar dos comunistas dizerem que adoram a luta de classe e os trabalhadores grevistas, Allende chamou a greve de fascista, provando que greve no foreco dos outros é refresco e que trabalhador bom é trabalhador obediente. Quando a coisa desandou de vez, Allende se engasgou consigo mesmo e meteu bala na própria cabeça. E não é aquela bala que você mete na cabeça quando você tá na rave não, viu, sua rapariga espiritual? Fica fazendo aqueles bambolê com luzinha, né? Tô de olho na sua. Boatos espalhados por El Correio de las Brujas dizem que a arma usada fora dada a ele por ninguém menos do que o camarada Fidel Castro. Já no ano passado, os caminhoneiros canadenses fizeram um tremendo vucu-vucu numa carreata chamada Comboio da Liberdade e atravessaram o país protestando contra as vacinas obrigatórias do governo progressista de Justin Trudeau, que apesar da semelhança no nome, não é um campeão da liberdade, como foi o nosso vagabundo Toro. E agora, em 2022, de novo, os governos socialistas do Peru e do Chile ficaram mal das pernas com os enfrentamentos e greves dos caminhoneiros. Os problemas? Violência nas estradas e alto preço dos combustíveis. O presidente do Peru, esse cara estiloso chamado Pedro Castilho, resolveu o problema dele mandando o exército para cima dos caminhoneiros e declarando estado de emergência por um mês no país. Já no Chile, a confusão pegou pelos pés o presidente recém-empossado Gabriel Boric, um roqueiro de 36 anos para ser presidente, pô. O menino tem idade para ser ali o chapeiro de uma hamburgueria Badavaoê da Augusta, né, irmão? Eu me servi ali o X-Bacon com molho gourmet.
Meu irmão, esse negócio do Chile ser alinhado mais com os Estados Unidos, pior coisa que tem, porque até a esquerda deles é americanizada, né? Essas porra, uns roqueiros progressistas. Pelo menos se o Lula voltar a ser presidente dessa birosca, o nosso presidente será apenas mais um velho corrupto putanheiro, cachaceiro, fã de futebol, né? De churrasco, ali, barrigudo. Se o Lula fosse só um pouquinho menos ali criminoso, né? Menos perigoso, menos oportunista e menos narcotraficante, filho de uma puta, ele poderia até ser um corrupto divertido. Esse que você lê ali o história de falcatruagem do cara e tem até um lado cômico, de tão absurdo, porque você sabe que no fundo não tem a menor chance de que esse vagabundo se leve a sério. O Lula sabe que ele é um fanfarrão. Ele gosta de um deboche. Se o cara perguntar essa fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha número. Só que esse chinelo aí, desse Gabriel Boric, é aquele gordinho, comedor de Nesquik sabor Fanta, que se prestou ao papel de fazer campanha presidencial usando o bonezinho de Nine Inch Nails, banda Tool e banda Misfits. É um dos piores arquétipos do tipo roqueiro, né? É o roqueiro que se leva a sério. Só ganha do arquétipo do roqueiro pai de criança roqueira. Paleteiros do Twitter já dizem: imagina ter um presidente fã de Radiohead, Nine Inch Nails e tudo. Na real, na nossa atual condição, imagina ter um presidente que seja só fã de música, cultura que seja. Porra, puta que o pariu, cara. Imaginei aqui, ó. Pá, que merda, hein? Desde quando, porra, bandinha de rock se vestindo de monstrinho ali, de abelhinha, mosquitinho, fazendo essa musiquinha inspirada aí, sequência de Fibonacci, chorando aquela letrinha em inglês ali sobre suicídio. Desde quando essa porra é cultura, meu irmão? Porra, meu irmão, tu gosta de sequência de Fibonacci? Então dá o furico com um alicate, porra. Eu, pessoalmente, eu quero e prefiro pagar meu imposto para qualquer presidente que não goste de música nenhuma. Um presidente que saiba apreciar o silêncio. Mas deixando os presidentes e os roqueiros de lado, e voltando aqui aos nossos irmãos caminhoneiros, os protestos e greves também são muito eficientes na nossa terra Brasília. Em 2014, tivemos talvez a manifestação popular mais importante da história desse país, um movimento realmente popular e desprovido de grandes amarras partidárias, a manifestação dos caminhoneiros. Infelizmente, a turma do sapatênis, aquela turma lá que fuma pendrive na Faria Lima, resolveu se juntar ao negócio e desviar o foco em uma marcha cretina rumo a Brasília. Foi como ver ali Chitãozinho e Chororó ser convertido em um cover de Legião Urbana de Que País é Esse? Trocamos uma manifestação genuína por um golpe inócuo e insosso como Coldplay, chamado Impeachment da Dilma. E parimos, então, a terceira via, a via anal. Dessa vez eu não vou nem pedir um gole. O Rasta nunca divide a cerveja comigo mesmo e, além do mais, eu tô de dieta. Onde é que eu tava? Já em 2018, com os panos quentes, nosso Brasil viu os irmãos caminhoneiros pararem o país e demandando aquelas coisas óbvias, tipo preços mais baixos no combustíveis, melhor segurança nas estradas. Mas também apareceram algumas questões mais polêmicas, como o subsídio do diesel e outras mais selvagens e não tão exclusivas da classe, como pautas anticorrupção ou o ainda mais pitoresco e sensacionalista pedido por intervenção militar. Os militares até terminaram intervindo, não a favor dos manifestantes, é óbvio, mas a favor do então presidente Lord Temer, cujo único defeito foi amar demais este país. O melhor presidente que o PT nos deu. E pediu para darem um basta na situação. Por conta dessas pautas e confusões, os caminhoneiros muitas vezes não recebem aquele tipo de simpatia automática que os sindicatos politizados desfrutam com os nossos intelectuais leitudos. A verdade é que quando há uma greve, é comum que os discursos se misturem e se confundam. Afinal, os caminhoneiros, longe de serem como um grupo sindical subserviente a um partido, formam um grupo heterogêneo e não necessariamente muito politizado ou ideologizado. Caminhoneiros são peões, mas ao mesmo tempo também são empreendedores, independentes, pagam suas prestações do caminhão, são donos de seus próprios destinos e responsáveis por si mesmos. Muitas vezes se revoltam por meras dificuldades econômicas que afetam pessoalmente todos do grupo. Outras vezes, com certas questões que lhes parecem incorretas e injustas, e terminam apresentando as demandas mais diversificadas. Este lado empreendedor dos caminhoneiros é algo que os torna distintos de muitos outros grupos de trabalhadores. Os caminhoneiros são muito rapidamente afetados diretamente pelas políticas públicas.
Outros trabalhadores, especialmente os de subtipo trabalhador assalariado, muitas vezes não sentem tão imediatamente a pancada da economia quando esta começa a se engasgar consigo mesma. O assalariado vai ficar um pouco cabreiro ao ver alguns precinhos subindo vagarosamente, mas tudo pode parecer um mero acaso. A obviedade dos desajustes batem mais claro no bolso do empregador, que lida com valores diversos e sente logo as primeiras consequências, mas precisa seguir pagando salários em dia. A isso, nós, da Escola de Samba Brasileira de Economia, chamamos menos-valia, a exploração do empregador pelo governo que se disfarça de empregado. Isso dura pelo menos até ali, que o patrão decida que o prejuízo já está insustentável e comece a repassar a conta, mandando alguns dos empregados embora ou subindo os preços da mercadoria. Os caminhoneiros não têm o privilégio de somente sentir a inflação, a perda de poder de compra e de talvez até perder o seu emprego um dia. Quando o preço do diesel sobe, meus amigos, o problema é para ontem. A água bate instantaneamente na bunda. O irmão caminhoneiro precisa enviar dinheiro para a sua família, pagar as contas de casa, pagar a manutenção do seu veículo e ainda tem que pagar a prestação do caminhão muitas vezes. E é em dia, viu? Que é para não terminar com o nome sujo na praça, puído no meio-fio, com a cueca toda cheia de biscoitinho de bosta. Não tem Ciro Games que limpe esse nome aí no Serasa, meu filho. Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC. Por serem independentes e um grupo de trabalhadores que não se enquadram nos moldes impostos pela ideologia, os caminhoneiros se tornaram uma inconveniência para a maioria dos governantes de plantão. E também uma pedra no sapato daqueles partidos que encontram suas ferramentas preferidas, as greves e protestos, fora do seu controle e da sua narrativa. O irmão caminhoneiro expõe a face de um povo sofrido que quer trabalhar e melhorar de vida sozinho. Um povo brasileiro que não cai no conto da luta de classes, conhece as dificuldades de ser pobre e empreendedor e ama o que faz. Um povo humilde, cujo sonho está em ser chefe de si mesmo. Um povo aguerrido, cujo serviço ao próximo traz resultados diariamente, cuja falta é sentida por todos. Ao contrário do servidor público, Quando esse aí faz greve, meu filho, quem tem que se preocupar é ele, com o risco da coisa melhorar sem ele e as pessoas terminarem percebendo e se perguntando, por que cacete esses caras estão lá? É que nem quando rolou a pandemia aí que começou, agora só serviços públicos essenciais. Então por que a gente tinha esses serviços em primeiro lugar se eles não são essenciais? Ninguém foi mandado embora. Pequeno dia. Um salve, então, para todas aquelas grandes estrelas que um dia foram motoristas e carregaram o mundo em suas carretas. Viva Elvis, viva Viggo Mortensen, viva Charles Bronson, viva Rainha Elizabeth, viva Vando, viva Sula Miranda, viva Zé, João, Pedro, Bino, viva um brasileiro. Por essas e outras, mesmo que seja aos trancos e barrancos e alguns tropeços no frango, com seu lado polêmico, selvagem e sensacionalista, os irmãos caminhoneiros, hoje, são uma expressão popular e espontânea de um povo que ainda preza pela liberdade e que incomoda profundamente militantes da bigodagem. E falando em bigodagem, chegou a hora do nosso Troféu Bigodagem. O nosso Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Justino Trudeau. Dizem por aí que Trudeau é uma sementia que escapou ali do charuto do Fidel, na época em que ele deitava mais calcinhas que o Renato Gaúcho. A semelhança física é discutível. E eu não tenho cachorro nessa briga. Pouco me importa se ele é bastardo geneticamente do Fidel, mas o que é inegável é que Trudeau é um bastardo do Fidel na política. Primeiro-ministro, um cara de limpinho e discursinho bonitinho, made in ONU, Trudeau foi o queridinho da opinião pública, que até tolerou certas brincadeirinhas politicamente incorretas, aquela festinha fantasia ali, Porque o mundo virou uma convenção de NPCs. E Trudeau tinha dois atributos que faz com que o NPC retorne seu apoio e subserviência. Primeiro, ele não era o homem laranja, que é mau. Segundo, ele apoiava a coisa atual. Explico-me. Neste mundo de redes sociais, cada semana temos uma nova pauta criada pela câmara de eco dos nossos jornalistas. E tão logo sai a pauta progressista da semana, já sai também o consenso dos NPC em apoiar tal pauta. Trudeau é aquilo que o psicólogo canadense Jordão Pedro Filho caracteriza como um homem fraco, um homem desprovido de uma estrutura de personalidade que seja capaz de tomar decisões com aquela responsabilidade individual de quem usa calças. Trudeau é um produto da cultura do nice guy canadense, combinado com o que há de pior nas estratégias militantes de um Saul Alinsky. Tão logo saem as pautas globalistas que se espera que ele apoie, imediatamente vem o seu apoio. Não existe ali um homem, mas uma casca com carinha de guri
que esconde um jovem de 50 anos na cara na eterna adolescência política. Parafraseando o Jordão, se vocês acham que um homem forte é perigoso, esperem para ver o que um homem fraco é capaz de fazer com poder. Os anos de 2020 e 2021 conseguiram fazer com que seria em outras épocas aquela pauta lá, a pauta da semana a ser esquecida 2 semanas depois, se tornar a pauta política central, moldadora de leis e de um aparato estatal policialesco que mudou a vida dos cidadãos de todas as ditas democracias liberais do Ocidente. Isso de uma maneira radical e irreversível. O uso político de um certo serzinho, chinesinho, de ácido ribonucleico, que eu vou chamar de Kizona, prendeu boa parte da humanidade em suas casas, passando a conta de tal experimento de engenharia social para frente num ato de bigodagem conhecido como fica em casa, a economia a gente vê depois. É óbvio que os últimos a serem afetados foram os covardes burocratas como Trudeau, mas, em seu país, os caminhoneiros, aqueles que sabemos que são os mais afetados pelos tropeços no frango da economia, chegaram ao ponto de insatisfação insustentável e resolveram sair a manifestar-se e fazer com que suas vozes fossem ouvidas. Que fez Trudeau? Se escondeu, com o beneplácito da Câmara de Eco Progressista e um discurso que acusa os caminhoneiros de serem racistas, supremacistas e usou um ato de poderes emergenciais para enquadrar os manifestantes como terroristas. What would you want to be in future? I would like to be an engineer. Wow, engineer. And you? I would like to be a nurse. A nurse. That's good. And you? What would you want to be in future? I would like to be a terrorist. Foi assim que a polícia agiu para dispersar os manifestantes e prender vários de seus líderes e acusarem-nos de crimes que não cometeram. Muito parecido ali com um país que... esqueci o nome do país. Tem uma caipirinha maravilhosa, tem uma chaparigótica ali particularmente rabuda, tem o nome de pau e que tem um certo regente que basicamente manda no país e prende quem ele quer. Acho que é Venezuela que chama, né? Não. Eita. Foi mal. Muito tempo nos Estados Unidos e o cara termina desaprendendo aquela geografia, eu quero uma pra viver. Trudeau abriu o precedente para usar poderes emergenciais para suprimir dissidentes. Agora, ele só falta criar uma emergência permanente para fazer igual ao seu pai político. Trudeau responderá por esse abuso de poder? Certamente não. Será aplaudido pelas celebridades que, como o resto dos NPC-PNC, continuarão apoiando a coisa atual, mas não será esquecido pelo nosso troféu bigodagem. Rasta, como ser migtal, roqueiro, influencer e ao mesmo tempo não ser? Sendo autodepreciativo. Rasta, saí com uma militante do PT. Será que fiz pecado? O cara sai com mulher, né? Gado demais. Rastão, está muito difícil conseguir emprego em Nova York e arredores? Tá perguntando pra pessoa errada, né, irmão? Rasta, tô querendo votar no Ciro Gomes. O que você acha? Acho que existem maneiras menos exaustivas de votar no Lula, né? Tá, beleza, já foi. 20 de junho de 2022. O problema é que essa crise de criminalidade sem fim atende
aos interesses de muita gente. Estreia Entre Lobos. Só na Brasil Paralelo.